Prazer de receber hoje a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, Jacques, um prazer conversar com você e com o povo aqui de Goiás. Eu agradeço muito a gentileza de nos conceder essa entrevista. Vai participar com a gente essa grande expressão do jornalismo político de Goiás, Cileide Alves. Bom dia, deputado, obrigada pela presença. Bom dia, Jacques, obrigada pelo convite. Bom dia, Cileide. Deputada, essa semana vai ser uma semana bem forte lá em Brasília, no território político, né? Sim. O primeiro grande impacto foi aquela reportagem, a capa da revista Veja, mostrando o roteiro do golpe. Uhum. A grande pergunta é a seguinte: isso muda o debate da CPMI? Quais as implicações dessa matéria na investigação? Olha, acho que reforça o debate da CPMI, que já está indo num caminho de dizer que esse golpe não foi um acaso. O dia 8 não estava solto, né? Tinha um enredo, tinha uma narrativa. Aliás, vocês têm uma deputada aqui, que é a Adriana Corsi, que participa da CPMI. Acho isso muito importante, até pela experiência que ela tem como advogada, delegada, investigadora. E eu acho que isso nos ajuda a mostrar o que foi essa construção. Porque desde que passou para o segundo turno, esse discurso, né, de não reconhecimento do processo eleitoral, das urnas eletrônicas e tentar tumultuar o processo, ele vem se fazendo. Quando termina o segundo turno, Bolsonaro viaja e deixa aí a sua equipe, os seus seguidores, orquestrando uma iniciativa para desestabilizar o governo que foi eleito. Basta ver os acampamentos na frente dos quartéis, que se formaram logo em seguida, depois aqueles atentados que nós tivemos em Brasília, na época no dia da diplomação do presidente, e tudo isso culminou com o dia 8. E agora a gente começa a ver pelo telefone do Cid, do ajudante de ordens do Bolsonaro, o que estava por trás. Minutas de decreto para a GLO, articulação para ter golpe, inclusive com verniz jurista, né? O próprio Ives Gandra metido nisso tudo como jurista de quartelada. Então, uma coisa muito complicada, muito complexa. Eu acho que isso reforça a importância do papel da CPMI. Nós temos que deixar isso claro, né? Não pode a democracia sofrer ataques como sofreu nesse período. A gente tem que defendê-la. Sobre isso, deputada, o que esses relatos obtidos nos telefones, no celular do Mauro Cid mais chamam a atenção, né, além dos roteiros em si, são as conversas de militares da ativa. Sim. Trabalhando pelo golpe. Até então não havia provas documentais de que esses militares da ativa estavam participando. Na sua opinião, um momento importante? O que significa essa comprovação da participação da família militar, né, em todo o processo que ocorreu no Brasil até o dia 8 de janeiro? Mostra que tinha uma parte dos militares ali que apostavam nisso, que apostavam num golpe para não deixar o presidente tomar posse ou governar, o presidente Lula, e voltar com o presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos com alguém do regime militar. Mas mostra que é uma parte, Cileide. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro. O conjunto das Forças Armadas não entrou nessa aventura. Não entrou, né? Porque poderia muito bem ter entrado aquele comando que estava lá, ter entrado outros generais que são importantes. O que a gente vê é que teve uma periferia aí que se colocou à frente. Não que talvez esse comando ou esse grande generalato não tivesse também simpatia por um processo de golpe, mas eu acho que eles mantiveram a responsabilidade institucional e também fizeram uma avaliação muito clara, né? Não tinha condições para que isso acontecesse do ponto de vista institucional. Qual era o apoio midiático que eles tinham? Nenhum. Qual era o apoio político no Congresso? Também nenhum. Qual é o apoio internacional para fazer um golpe como esse? Então, realmente foi uma aventura de uma parte, mas que envolveu, sim, oficiais da ativa e que precisam ser investigados e precisam ser punidos. Pois é, aí só para concluir, a minha pergunta é a seguinte: não houve golpe porque o Bolsonaro não teve coragem de dar a ordem ou porque os generais não aceitaram cumprir a ordem? Eu acho que não teve porque não aceitaram, porque não teve condições objetivas e políticas para isso acontecer. Né? Porque para ter um movimento como esse tinha que ter um amplo apoio na sociedade. E não tinha um amplo apoio na sociedade. A sociedade brasileira reconheceu a legitimidade das urnas eletrônicas.
não tinham apoio no Judiciário, não tinham apoio no Congresso Nacional. Embora a maioria tivesse apoiado o Bolsonaro, apoiou dentro das regras do jogo da democracia, na disputa eleitoral. Passada a eleição, majoritariamente as instituições reconheceram o resultado eleitoral. E a sociedade brasileira também, mesmo quem apoiou o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro pode ter dado a ordem, a gente não viu uma manifestação objetiva dele, mas todos aqueles muito próximos a ele agiram para fazer essa intentona aí do dia 8 de janeiro, para tentar desestabilizar o governo. Então, ele estava, sim, envolvido nisso, ele tem responsabilidade nisso, tem que responder por isso, mas eles não tinham as condições objetivas, políticas e sociais para fazê-lo. Essa semana o TSE começa a julgar o pedido de ação contra Bolsonaro. A senhora acredita que ele pode se tornar inelegível, principalmente diante desses novos fatos que vieram à tona recentemente? Eu acredito, porque ele vai ter que ser julgado pelo conjunto da obra, não apenas por uma ou outra questão. Ele jogou para desestabilização o tempo inteiro. Essa discussão sobre urnas eletrônicas não é nova, desde a reunião que ele fez com os embaixadores, atentando contra as urnas eletrônicas, contra o TSE, também os problemas que ele teve na pandemia, depois durante o período pré-eleitoral, as fake news, as mensagens que passava, a violência toda. Então são muitas coisas contra ele. Eu acredito que sim, que vai ser julgado inelegível. Obviamente que, diferente do que eles fizeram, nós defendemos que ele tenha direito à defesa, ampla e restrita, como assegura o Estado Democrático de Direito, que ele possa se defender, que ele possa fazer contraprovas, mas tudo indica, pelos fatos, que ele acabará inelegível. Não será uma decisão rápida, né? Eu acho que não. Eu não sei como vai ser o julgamento ainda agora do dia 20, né? Todo mundo está muito assim, acompanhando, esperando o que vai ser. Mas eu acho que não vai ser uma decisão rápida. Deputada, o presidente Lula viaja hoje para a Europa e deixa aí um problema sem solução, que é a composição política dos ministérios. Na semana passada, esperava-se que Daniela Carneiro fosse demitida do ministério. Ela ganha essa semana de sobrevida, ao que tudo parece. Afinal, ela vai deixar o governo, Celso Sabino será o ministro no lugar dela, a composição está feita com o Centrão ou ainda não? Olha, Cileide, eu não sei qual vai ser a decisão do presidente, mas eu acho que ele deixa a casa mais ou menos arrumada antes de viajar, né, para se encontrar com o Papa e também para a França, porque ele teve conversas aí com lideranças do Congresso, principalmente da Câmara, com o próprio presidente da Câmara. Hoje ele deve se reunir com o presidente do Senado, também com o presidente da CCJ, para tratar do que está tramitando lá, tanto a indicação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal, como a indicação do Banco Central, que são importantes, a discussão do arcabouço fiscal, que está no Senado. Eu acho que ele deixa as coisas mais ou menos arrumadas, estão mais calmas, né? E na volta ele decide o que vai fazer em termos de composição de governo. Parece que o Centrão hoje é mais insaciável do que foi nos governos Lula 1 e Lula 2 e mesmo no governo Dilma, que a senhora acompanhou de perto. A gente sabe que o que eles querem é o Ministério da Saúde, né? Com porteira fechada, com tudo lá dentro. Quer dizer, o presidente conseguiu resolver isso mesmo ou vai ter de entregar mais para o Centrão? Olha, o Lira negou que tenha pedido o Ministério da Saúde. O presidente também não falou sobre isso. Não acredito. Mas, obviamente, que o Congresso Nacional hoje tem um protagonismo e uma força maior do que tinham em governos anteriores. Permite só um rápido à parte? Sim. Eu li e guardei. O que eu li, o presidente hoje é refém do Congresso Nacional. Eu não diria refém, mas o Congresso tem uma força. Primeiro porque a administração de parte do orçamento que o Congresso fazia foi crescendo, principalmente com as emendas que eram antes as emendas que não apareciam, né? As emendas que os deputados indicavam e quem distribuía era o presidente das casas. Ainda continuam a parte dessas emendas. Então, a fatia dos recursos que o Congresso administra hoje são maiores, inclusive das emendas impositivas. Cada deputado hoje lá tem mais de 30 milhões para distribuir. Então, depende pouco das articulações com o Executivo numa distribuição de recursos para os prefeitos, enfim, para suas bases eleitorais. Isso dá ao Congresso um peso maior, né? E segundo, que é um Congresso muito conservador. Eu diria que da história nossa da democracia,
desde a abertura, é o Congresso mais conservador que nós temos, mais à direita que nós temos. E isso tem uma contradição com o presidente que foi eleito, que tem uma pauta mais progressista, mais popular. Então nós vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio, porque não dá para desconhecer essas diferenças. Nós vamos ter que conversar. Acho que o presidente tem se esforçado muito nesse sentido, mas obviamente também não dá para ceder tudo, né? O Mangabeira Unger, que foi ministro, né, no governo Dilma e também no Lula, ele disse essa semana que o Lula parece que ainda está apegado nos governos dele anteriores, né? Ele está achando que governar hoje é como governar lá atrás e que falta gente no entorno dele para dizer não para ele. O Lula ainda está com essa mentalidade do governo de 2003, que o que ele fez lá ele podia fazer agora? Não acredito, Cileide, por tudo que ele já passou, inclusive pelo que ele enfrentou de perseguição, pela prisão, ele conhece bem o mundo da política. Mas obviamente que você não entra impondo, as pessoas acham que sentar na cadeira da presidência da República é fazer imposições. Não é essa a correlação de forças. Tem que negociar com o Congresso, tem que negociar com a sociedade. Ele ganhou a presidência, isso não quer dizer que ele tenha todo o poder. Então é um governo que exige coalizão e tem que fazer. E não acho que ele esteja com a cabeça lá de trás, não. Talvez as pessoas falem isso porque ele está colocando de novo todos os projetos que ele já realizou. E ele tem que fazer isso, porque esses projetos foram desmontados, o Estado brasileiro foi desestruturado, o Bolsonaro deixou isso uma bagunça, né? Ministérios foram fechados, os programas foram deturpados, então ele fez um esforço para recuperar o que ele já tinha feito para a gente poder avançar, e vai avançar. E também não gosto dessa coisa de, o Lula não ouve ninguém, ninguém fala com o Lula. Sempre falaram isso do Lula. O Lula é o presidente da República. Talvez seja a pessoa, talvez não, é a pessoa com a maior clareza política que eu conheço na história recente do Brasil, o melhor estrategista político. Você não teria sido presidente 2 vezes, eleito sucessora por 2 mandatos e se elegeu de novo agora, apesar de tudo que aconteceu com ele. Então a gente tem que respeitar quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, a crítica que eu vi recentemente diz o seguinte: é correto o presidente nomear um amigo para o Supremo Tribunal Federal? E as críticas passam pela seguinte observação: falta a Cristiano Zanin o saber notável do direito. De nenhum jeito. Cristiano Zanin tem muito saber notável do direito, basta ver o que foi a defesa do processo do próprio presidente. Processo que todo mundo considerava indefensável. Todo mundo dizia que Lula tinha acabado, que não tinha defesa jurídica, e Zanin se mostrou um gigante, né, nessa defesa, ganhou muita notoriedade sobre isso e muita respeitabilidade. E não é porque é um amigo, é uma pessoa que tem a confiabilidade do presidente. O povo pôs o presidente lá. Cabe ao presidente indicar alguém para o Supremo. Então o povo está respaldando quem o presidente Lula vai indicar. Mas foi uma decisão pessoal, né? Foi uma decisão pessoal, mas ele ouviu muita gente também. E o nome dele passa no Senado? Passa, não tenho dúvidas nenhuma que passa. Deputada, o ministro Fernando Haddad entrou com a desconfiança do mercado e também com desconfiança de parte do partido, né, especialmente ali do grupo da esquerda. A senhora acompanhou o debate do arcabouço, o PT, essa ala esquerda tentou fazer emendas no projeto do arcabouço fiscal na Câmara, depois decidiu que não faria essas emendas. E se eu não estou enganada, eu vi um comentário da senhora semana passada criticando até uma decisão da CAI, do Conselho Administrativo e Econômico, né, de Assuntos Econômicos do Senado, que aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A senhora argumentou que isso vai prejudicar o cumprimento de metas agora até 2027. Quer dizer, hoje a senhora também, assim como o mercado, reconhece o trabalho do ministro Haddad, está mais tranquila com relação ao que ele vai fazer? Não, primeiro que a gente nunca teve desconfiança em relação ao Haddad, nem o PT, nem parte do PT. É que é natural do PT fazer as discussões sobre temas que são importantes para nós, como é a questão da economia, do arcabouço, porque isso afeta a vida das pessoas, né? E nós fizemos uma campanha eleitoral dizendo que nós íamos ter o Estado presente. O Estado ia ser o indutor do processo da economia, como o presidente está dando a direção nesse sentido, porque sem o Estado você não induz. Sem o Estado você não garante. Vamos pegar uma área que é importante, que está sendo debatida agora, que é o financiamento do agronegócio,
que vai ter uma discussão com a Fazenda. Vai sair agora o Plano Safra. O Plano Safra. E eu acho que o ministro Fávaro tem razão. Nós temos que ter um Plano Safra forte, importante. Isso quer dizer, é o Estado presente na agricultura. O agronegócio é um dos setores mais subsidiados que nós temos. Tá certo, porque outros países fazem isso. Por isso ele tem respondido para a gente. Então nós precisamos ter essa clareza. Se o Estado não entrar firme e forte em setores da economia, a gente não consegue desenvolver. É o que o presidente está tentando fazer com a indústria brasileira também. Como é que a gente faz com que a indústria brasileira cresça? Nós precisamos de indústria no país para gerar emprego, gerar desenvolvimento. Então esse foi o debate que foi feito com o Fernando Haddad sobre o arcabouço fiscal. Agora, fechou a posição, o PT votou, foi para o Senado, eu acho que pode ter até mudança, sei que o presidente Lula ia conversar com os senadores sobre isso, de tirar o Fundeb do teto, de tirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal do teto, de rever o cálculo da inflação, que não seja de meio de ano a meio de ano, mas de ano inteiro. Isso é importante também pelo que isso significa na correção das contas e da receita. Então, nós queremos que dê certo, né? Queremos que dê certo. Então, vai aprovar essas mudanças no Senado? Pelo que eu estou entendendo, sim. Parece-me que é à disposição do relator. Hoje ia ter essa conversa no Senado. Aí o projeto tem que voltar para a Câmara e isso tem que estar acertado na Câmara também. Pois é, agora a senhora falou do Plano Safra, nós somos um estado de economia agrícola e eu não posso perder a chance de falar mais sobre isso. A pergunta vai se chegar ao valor que se pretende, que o ministro Fávaro pretende, que é cerca de 410 milhões de reais, se não estou enganada. A Fazenda estava apontando por um valor um pouco menor. O ministro Fávaro quer esses 410 milhões. Vai se chegar a esse valor no Plano Safra? Olha, eu não sei como é que estão as discussões e as negociações com a Fazenda. Eu não estou participando. Particularmente, olhando de fora, como presidente de um partido, eu defendo que sim. Tanto para o Plano Safra, né, do agronegócio, da grande agricultura, como para o Plano Safra também da agricultura familiar, dos pequenos agricultores. Nós precisamos de financiamento para produzir mais comida, para baratear o preço da comida, para dar acesso às pessoas, para melhorar a situação da inflação e, obviamente, que o Plano Safra do agronegócio é importante para o crescimento do Brasil. Então, eu acho que vai ser um debate, eu espero que se chegue ao melhor valor possível dentro das condições do governo. Em recente entrevista, Ratinho Júnior, governador do Paraná, ele prega vamos dizer assim, uma agenda positiva para acabar com direita e esquerda, porque ele fala, o Brasil não vai para lado nenhum ficar nesse ritual, esquerda, direita, esquerda, direita. Como que a senhora avalia essa declaração do governador do Desde Paraná? que eu me conheço por gente, tem gente pregando que tem que acabar com a esquerda e com a direita. Isso não parte da vontade das pessoas. Isso parte das posições políticas que nós temos na sociedade e de quem conduz a política. Sempre existiu a esquerda, sempre existiu a direita, eu não vejo problema nisso. O problema está em radicalidade, o que a extrema-direita fez com o país, em colocar a violência como um pressuposto da política, o armamento. Agora mesmo me mostraram uma notícia que eu não sei bem o que aconteceu, mas teve um tiroteio numa escola do Paraná que morreu uma pessoa. Quer dizer, nós estamos importando métodos de política muito ruins para o Brasil, né? De invasão de escola, de violência, de tiro. Isso não pode. Isso tem que acabar. Quer dizer, esse radicalismo onde o outro não é visto como uma pessoa a ser convencida, ou um debate na política a ser feito, mas como uma pessoa a ser eliminada. Isso não pode. Eu acho que o debate é saudável, porque é no debate entre esquerda e direita que você pode conseguir construir uma linha mais equilibrada de centro. Essa desideologização que o governador prega, isso não vai acontecer. Porque é da natureza da sociedade, do debate da política, e não tem por que não acontecer. Eu acho que isso fez com que a gente avançasse muito na sociedade brasileira. O bolsonarismo ainda assusta o governo Lula? Não é que assusta, mas ele é uma realidade na sociedade. Nós temos que ter isso de maneira clara. Aliás, a pesquisa Datafolha nesse final de semana mostra isso. 27% se dizem petistas e 24% se dizem bolsonaristas. Quer dizer, 51% dos brasileiros têm posição política em um dos polos. É isso. Né? Eu acho que isso confirma o que a senhora está dizendo. Não é só o político que está criando os lados, né? Não, é da sociedade. Agora, a senhora teve um embate com o governador Ronaldo Caiado na CPI do MST. E o governador falou isso para a senhora, disse que a senhora tinha que pacificar como presidente do partido
a senhora tinha o papel de pacificar e não de fomentar o debate. A senhora se considera uma incendiária política? Não me considero, não. Eu tenho as minhas posições políticas e as defendo, como o governador Caiado defende a deles. Eu nunca vi ele abrir mão de defender as suas posições políticas. Aliás, é da política, eu faço política para defender a posição, para tentar fazer com que as posições que nós acreditamos possam ser colocadas na sociedade. Se for para ficar uma geleia, não adianta fazer política, ficar fazendo mediação. Agora, respeito muitos interlocutores, sei também que precisamos de alianças. Aliás, essa aliança que elegeu o presidente Lula foi a maior aliança política construída para uma eleição do Lula da nossa história. E eu era presidente do PT. Então, sou eleita num estado que é um estado que eu diria que é majoritariamente conservador. Já fui senadora e sou uma das deputadas mais votadas nesse estado. Então, eu sei fazer interlocução, mas defendo as posições. E quando o governador Caiado esteve na CPI do MST, eu defendi posições coerentes com o que eu sempre defendi. Inclusive, defendi o apoio ao agronegócio, acho que as coisas não são contraditórias. Meu estado tem muito investimento em agro e é importante, mas defendi também a pequena agricultura, o agricultor camponês, o assentado, porque se produz o arroz, o feijão, a mandioca, que vai na mesa do povo. Por que essa contradição? Por que esse ódio? Não. E acho que nós temos, sim, que ter uma política de reforma agrária no país. Ainda tem muita terra improdutiva que pode ser produtiva e dar condições de vida para muitas famílias. Foi isso que eu defendi, disse ao governador Caiado em relação a exatamente isso. Ele disse assim que eu tinha que fazer um pouco mais de política. Eu só disse para ele, olha, eu acho que eu entendo um pouquinho de política, porque o PT governa pela 5ª vez esse país. E a reforma tributária? Isso. O governador tem feito campanha contra a reforma tributária. Diz que essa reforma aí não fere o pacto federativo. A senhora representa um Estado lá no Congresso, a senhora está lá no Congresso. Como é que a senhora vê essa proposta? Como um Estado que vai sofrer, com a fusão de impostos, a senhora defende esse projeto ou a senhora pensa como governador que o pacto federativo pode estar sendo ameaçado? Nós temos que avançar e modernizar o nosso sistema tributário. Ele é muito arcaico. Não justifica a gente ter a quantidade de imposto sobre consumo que nós temos e essa concorrência entre estados. Isso não é bom para o Brasil. É óbvio que num primeiro momento alguns estados podem perder. Eu acho que até muitos vão perder, porque o que está se pretendendo no Congresso é mudar a tributação sobre origem e destino. E isso tem impacto. Mas eu acho que também em termos de tempo, logo as coisas se acomodam e vão ter compensação. Mas ficar paralisado porque esse ou aquele perde, esse ou aquele ganha, é muito ruim, nós não vamos avançar e a gente precisa modernizar. Eu entrevistei o governador na semana passada e ele disse o seguinte, que acha que o governo não tem votos para fazer essa reforma. Até observou, olha, o governo não tem apoio dos municípios, não tem o apoio da bancada ruralista, então ele acha que o governo não tem voto. O governo tem condições de votar uma reforma com essa oposição que a gente sabe que vai ter? O Caiado é só um deles, mas a gente sabe que vai ter? Primeiro dizer que esse projeto não é um projeto do governo, ele foi adotado pelo Congresso, pelo governo, mas ele é um projeto do Congresso Nacional. Ele nasceu lá. Ele é uma articulação entre os parlamentares, entre as forças políticas do Congresso. Tem muito interesse no Congresso que esse projeto seja aprovado e o governo resolveu apoiá-lo, porque acha que simplifica o sistema tributário, facilita para o empresariado e facilita para você fazer um rearranjo desse pacto federativo em termos de tributação. Eu acredito que vai ter votos suficiente para aprová-lo. Já se fala no seio do PT, na sucessão de 2026. Não está cedo demais, não, presidente, para pensar nisso? A política sempre antecipa os fatos. Mas olha, eu também acho que está cedo, sim. Acho que a gente ainda tem uma caminhada para fazer, ainda tem uma eleição em 24 para passar, que é o nosso foco, a eleição municipal. Aliás, é por isso que eu estou aqui também para conversar com o pessoal do PT, da nossa federação, sobre isso e sobre o desafio. Mas é natural que as pessoas especulem, né? Mas o núcleo central dessa discussão é dentro do PT. Claro, é o partido que está no governo, é o partido que tem o presidente Lula, e obviamente algumas posições já são antecipadas. Se você me perguntar, eu acho que o Lula tem que ser candidato à reeleição.
Deputada, a senhora falou da eleição. Hoje o PT tem 2 nomes aqui em Goiânia, a deputada Adriana Corse, que acompanha a senhora, e também o ex-reitor da UFG, o Edivar Madureira, que foi candidato a deputado federal. A deputada Adriana tem dito que ela não quer ser candidata, que ela tem outros projetos, mas que se o Lula quiser, ela seria candidata. Já o Edivar Madureira está trabalhando, já foi atrás das lideranças, né? Está fazendo reunião e está se firmando. Quem que deve ser candidato, na sua opinião? Ela, que tem essa resistência pessoal, ou o Edivar, que está com disposição e trabalhando? Bom, primeiro eu queria cumprimentar a deputada Adriana Cortes, que está aqui, cumprimentar também a deputada Bia, a Cátia, a nossa presidente do partido, que estão me acompanhando, a Ludmila. Olha, essa é uma discussão que nós temos que fazer, porque não é apenas uma vontade pessoal. Eu acho que quando a gente entra na política, milita no partido, a gente defende uma causa, um projeto, e é isso que a gente tem que ver. Então nós temos que discutir o que é melhor para o partido, como vai ser a nossa tática eleitoral. E é um pouco por conta disso que eu estou aqui. Eu não tenho dúvidas que a Adriana tem um nome já projetado aqui na sociedade, é um grande quadro, também respeito muito o nosso reitor Edivar, mas nós temos que discutir o que é melhor para o projeto. Nós temos um projeto que passa por 24, que passa por 26. Então nós temos que arrumar bem a casa agora em 24 e acertar o que é melhor para esse projeto, que é um projeto coletivo. A senhora e o presidente Lula entrariam na campanha do candidato a prefeito aqui em Goiânia? Eu com certeza entraria. E acho que o Lula também vai fazer suas manifestações, ele nunca deixou de se posicionar. E óbvio que a gente também tem que olhar o quadro que nós temos. Às vezes a gente pode ter uma candidatura, lançar essa candidatura e chega perto da eleição, se coloca um quadro em que a gente tem que fazer uma composição. Nós também não descartamos essa possibilidade. O presidente Lula ouve muito a senhora? Converso bastante com ele. O presidente ouve muita gente, né? Eu acho que tem uma das características do presidente que eu gosto muito, é que ele nunca toma uma decisão sem ouvir. Ele ouve muito, né? Seja em reunião, seja chamando particularmente, ele processa as informações para ele tomar uma decisão. Eu acho isso muito meritório. Voltando à eleição, deputada, a senhora falou que é uma questão de estratégia. O partido tem que definir a estratégia, né, para a eleição de 2024, pensando em 2026. E aí eu volto na eleição de 2022. Eu acompanhei durante meses, como jornalista, uma negociação do PT para saber quem lançaria, primeiro com o PSB, o Geraldo Alckmin, se seria um candidato do PSB, José Elton poderia ser o candidato, Marconi Perillo, se faria uma aliança ou não com Marconi Perillo, se seria o Marconi o candidato ou não a senador. Não teve nada disso. O PT saiu sozinho e teve uma das piores votações em Goiás na disputa de governo, menos de 7% dos votos. E aí eu pergunto, o PT errou na estratégia de 2022, ou o PT sequer teve uma estratégia clara, já que ficou esse vai e não vai? É que é muito difícil em alguns estados para o PT, aqui principalmente, né? A gente sofreu um processo de isolamento na política muito grande, que vem desde as eleições de 2016, logo que começou a discussão daquele golpe contra a Dilma. E esse processo de isolamento você não termina de uma hora para outra, né? Obviamente que eu acho que o PT tem que fazer mais exercícios de conversação, tem que ir mais atrás, porque é o partido do presidente da República. Mas eu acho que agora as coisas começam a mudar, né? E o PT começa a ser de novo um agente importante na política local. Pois é, mas por que só teve 6% dos votos? Porque saiu sozinho. Porque saiu sozinho. Então foi um erro ter saído sozinho. Eu não diria que foi um erro, eu acho que pode ter sido uma consequência desse processo de isolamento. Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer. A gente tenta, a gente se esforça, conversa, mas não depende só da gente, depende também da posição dos outros atores políticos. Marconi pode ser um personagem que vocês vão procurar conversar para não ficar nesse isolamento agora para 2024? Nós não descartamos a conversa com ninguém, nunca descartamos. Nem com o governador Ronaldo Caiado? Eu não sei como é que estão as relações do governador aqui com o nosso pessoal, com o PT na Assembleia. Sei que nós somos oposição, mas também sei que nós temos diálogo, porque é da vida da política ter diálogo. Deputada, num rasgo de realismo, quais foram os erros do presidente Lula nesses 5 meses de governo? Olha, eu acho difícil a gente elencar erros do presidente Lula nesses 5 meses. Eu acho que teve mais acertos. Veja, em 5 meses do governo, nós reestruturamos quase todos os programas e projetos que nós tínhamos levado a efeito nos mandatos nossos, tanto do Lula como da Dilma. A começar pela reestruturação do Bolsa Família, o lançamento do Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, né, o reajuste da merenda escolar, o lançamento do PAA, a discussão agora do Plano Safra em outro patamar. Quer dizer, o presidente
se colocou para fazer investimentos para melhorar a economia brasileira, a mudança da política de preço da Petrobras, que já teve efeito no preço dos combustíveis, o reajuste do salário mínimo, o reajuste da tabela do imposto de renda, que agora quem ganha até 2.640 está isento. Então foram muitas coisas boas. O reposicionamento do Brasil no mundo, isso foi muito importante, porque os investimentos que estão vindo para cá são importantes para o Brasil. Então o presidente Lula recolocou o Brasil num outro patamar. Então eu acho que teve muitos acertos. Acho que tivemos problema com a articulação política, né? Ele mesmo reconhece isso, ele mesmo está se dedicando a isso. A frente ampla atrapalhou um pouco, né? É porque é o que eu disse, né? O perfil do Congresso Nacional é um perfil muito diferente do que a gente já viveu anteriormente. Então vai exigir de nós muito mais esforço para fazer uma ação e poder aprovar os projetos que são de interesses do governo e do país. Leite. Bom, a senhora está falando aí desses erros e acertos. Uma das coisas que começam a ser questionadas é exatamente essas viagens do presidente, né? Uhum. Ele não está dando muito mais importância para essas relações com o mundo do que para o país? Ele não tinha que estar mais aqui e menos lá? É muito importante restabelecer as relações internacionais do Brasil. Veja, nós ficamos 4 anos como párias no cenário internacional. Ninguém convidava o presidente para ir em algum lugar, ninguém vinha para cá. Isso tem a ver com o comércio, isso tem a ver com os investimentos, tem a ver com a respeitabilidade. Então as viagens e esse esforço do presidente é para no início de governo já dizer, olha, o Brasil voltou, estamos aqui, queremos ser parceiros comerciais, queremos ter investimentos, queremos que vocês nos considerem como um país grande que nós somos, e nós somos um país grande. Como que o Brasil pode ficar tão retraído durante 4 anos? Um país desse tamanho, né, junto com o México, o maior país da América Latina, nós temos que nos reposicionar. Então, acho que o esforço do presidente é esse, para que dizer, ó, o Brasil voltou, invistam aqui, queremos ter parceria comercial, porque isso tem tudo a ver com a nossa economia, com o nosso desenvolvimento interno. Presidente, na semana passada eu li num jornal de São Paulo a seguinte crítica: o presidente está querendo encabrestar a imprensa e diz que ele está adotando atitudes semelhantes à de Jair Bolsonaro. Faz um cercadinho, não fala com a imprensa e nem deixa os ministros falarem. E agora surge também essa entrevista semanal que vai... Isso é uma forma de afastar a imprensa do Planalto? De jeito nenhum. A imprensa está sendo bem recebida, bem tratada, tem acesso a todos os eventos do presidente, está sempre lá. Ele dar uma entrevista ou não, aí é uma questão dele, de decisão pessoal. Eu acho que ele falar em live também é um direito dele, para falar diretamente à população o que ele está pensando. Os ministros dão entrevistas, eu abro o jornal, tem entrevista de ministro para todos os lados. Eu não vejo isso não, e trata com muito respeito. Não tem cercadinho, não tem violência, não tem deboche, tem respeito com a imprensa. Sileide? Bom, eu acho que a gente perguntou tudo, né, Jacques? Acho que não faltamos. Com nenhuma pergunta. Presidente, mais uma vez, a gente fica muito feliz e grato por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Jackson, Sileide, agradeço a todos que estão nos assistindo, e é uma oportunidade sempre que tem para a gente esclarecer, né, colocar os pontos de vista, defender o que a gente acredita, mas também receber outras ideias, enfim, outras posições. Esperamos revê-la em outras oportunidades, viu? Vamos sim, com certeza.